Olá pessoal, estamos aqui novamente, mais uma semana, estamos aprendendo lições do livro de Provérbios e nessas últimas semanas estamos focalizando nas lições sobre finanças, né? Sobre a sabedoria financeira. Estamos aprendendo isso com o grande rei Salomão, que Deus abençoou com uma imensa sabedoria, mas também com muita riqueza, e ele tem muitos conselhos que Deus nos deu através do livro de Provérbios escrito por Salomão. Já aprendemos alguns conselhos, não foi? Aprendemos conselhos sobre você deve ganhar dinheiro honestamente. Aprendemos na semana passada que você deve fazer um plano, usar dinheiro de forma planejada, organizada. Você precisa fazer isso. E hoje nós vamos ver mais um conselho. E esse conselho ele está baseado no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 20. E diz assim: na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo que pode num instante. Olha que versículo interessante. E o terceiro conselho da sabedoria financeira do livro de Provérbios é poupar. Poupar, economizar, guardar dinheiro, não gastar tudo que tem. O versículo que a gente viu está dizendo aqui que o sábio, ele tem riqueza poupada, guarda. O sábio, ele tem alimento armazenado, ele está preparado. Você precisa economizar. Sabe, pessoal, a cultura de hoje está dizendo que você deve consumir, e você gasta às vezes tudo que você tem e às vezes até mais. E aí você entra em dívidas, você gasta mais do que você tem. E isso é extremamente ruim, é extremamente perigoso e traz algumas consequências imensas. A primeira consequência, quando você gasta mais do que você tem, é que você está dizendo para Deus que Ele não sabe cuidar de você. Você está dizendo para Deus que Ele não tem o suficiente para você, que Ele não proveu o suficiente para você, que Ele não sabe o que você precisa. E então você precisa gastar mais do que você tem. E aí você entra em dívidas. É por isso que a dívida é tão destruidora. Você precisa saber que deve gastar menos do que você ganha. Agora, o versículo, além disso, o versículo não fala necessariamente sobre gastar muito além, né? Mas no final do versículo vai falar que o insensato, ele logo consome tudo num instante. E aí também está dizendo aí sobre gastar tudo de uma vez, não ter reservas, consome tudo o que tem. E aí a Bíblia está dizendo em Provérbios que essa pessoa, ela é insensata, ela é tola. Não se pode gastar tudo o que você tem. Sabe, pessoal, lembra, poupar é diferente de acumular. Tem muita gente que usa aquele versículo, não acumuleis tesouros, onde a traça e a ferrugem destroem, né? E aí eles usam falando, não, eu gasto tudo usando esse versículo. Mas não é isso. Sabe, existe uma diferença entre poupar e acumular. E você precisa aprender isso. Porque acumular é quando você guarda um valor para o seu próprio orgulho, só para se orgulhar do montante, e aquilo não tem valor nenhum para os outros. Você tá ali para poder dizer que você é capaz, que você é bom, que você tem muito, e aí você está acumulando.
E você tem que tomar cuidado, porque quando você tem esse propósito, você realmente perde tudo. A Bíblia diz que nossa vida é como uma neblina, passa. Você tem que sim usar os seus recursos. Então, não acumule dinheiro para sua própria glória. Não é para isso. Provérbios não está dizendo aqui esse conceito de acúmulo. Está dizendo que você é alguém que tem uma reserva, que poupa de forma generosa, organizada, você continua abençoando os outros. Quem acumula só pensa em si, não ajuda ninguém, não contribui nada para os outros, não é generoso. E sabe, quando você poupa, você está fazendo isso de uma forma que honra a Deus. Você continua sendo generoso, organizado, ajudando na sua vida, pensando, e aquele dinheiro que você poupa tem um propósito. As riquezas poupadas pelo sábio, existe, sabe por quê, pessoal? Porque acontecem imprevistos e nós temos que estar preparados para as coisas que acontecem. Deus espera isso de mim e de você. Nós precisamos ter uma reserva para algumas coisas que podem acontecer, para não te pegar desprevenido. Você tem que fazer isso. Você tem que se preparar. Tem alimentos armazenados. A gente vê isso, a formiga faz isso, ela colhe no verão, ela armazena para quando não tem. Né? A gente vê na história de José, aquele conselho que ele deu para Faraó, naquele tempo de fartura, reserve para o tempo de escassez. Sabe, pessoal, vocês são novos ainda, mas provavelmente, se você não passou ainda, você vai passar problemas de escassez, de dificuldades, de lutas, né? Sabe, esse tempo de pandemia, por exemplo, nos ensinou sobre isso, sobre a importância de poupar, né? De ter uma reserva, de estar preparado para imprevistos. Imprevistos acontecem com todos. Não é só porque nós somos cristãos, amamos a Deus, que não pode acontecer alguma coisa de imprevisto com a gente. E que a gente precise despendiar um pouco mais de recursos do que o normal. Então, o poupar é isso, é estar preparado. Não é querer ser dono de você, mas é porque Deus diz que você deve ser bom mordomo daquilo que Ele te dá. Administrar de forma planejada e organizada. Poupar te ajuda também em grandes projetos. Ao invés de você ficar parcelando, como é a rotina da nossa cultura atual, você pode ter grandes reservas para um futuro, para um investimento lá na frente, para um plano, para um grande sonho. Você é jovem, começa a guardar dinheiro agora. Quando você for mais velho, você já vai ter dinheiro para tirar sua carta de motorista, para comprar seu carro, para comprar seu apartamento. Planeje. Lembra? O segundo item é planejar. Dentro desse plano, coloque e reserve uma parte do seu dinheiro para isso. Isso é a sabedoria financeira. Então, na casa do sábio, há riquezas poupadas. Não gaste tudo o que você ganha. Não gaste tudo o que você tem. Pior ainda, não gaste além do que você tem, para que você não caia em dívida e desonre a Deus. E use o seu dinheiro de forma prudente. Não acumulem para o seu próprio orgulho, não é para isso. Mas tenha dinheiro, uma reserva da sua riqueza para grandes projetos lá na frente, até mesmo para imprevistos, ok? Para que você realmente esteja preparado para os momentos que vierem na sua vida. Que Deus abençoe muito você e que você grave aí no seu coração esse terceiro conselho do livro de Provérbios: poupar, guardar, reserva, faça uma poupança, tenha um dinheiro reservado para grandes sonhos, para imprevistos, para qualquer possibilidade que você precise, mas continue sendo sempre alguém que honre a Deus sem orgulhos,
e generoso. Nós vamos aprender mais alguns conselhos nas próximas semanas. Deus abençoe muito vocês. Até mais, pessoal!